executando seu projeto cultural. Seja qual for a esfera em que seu projeto tenha sido aprovado, é necessário tomar alguns cuidados e precauções com relação a cada uma dessas fases de execução. Porém, existem questões fundamentais que devem ser observadas. Dentre elas, está a aplicação das logomarcas e realização dos pagamentos. Para cada tipo de edital ou lei de incentivo, encontraremos procedimentos específicos que teremos que conhecer e adotá-los para a obtenção do sucesso na sua realização. A aplicação das logomarcas. A questão da aplicação das logomarcas tem extrema importância para projetos patrocinados ou incentivados. Você já viu no primeiro módulo deste curso, que fala da elaboração de projetos, a atenção que devemos dar à elaboração do plano de divulgação. Ele determinará a capacidade de comunicação de um projeto cultural, uma das partes que mais tem destaque entre os patrocinadores. É no material de divulgação e promoção do projeto que esses patrocinadores identificarão a chamada contrapartida de imagem que o projeto oferecerá à sua empresa. É em função disso que, na execução do projeto, temos de ter em mente alguns procedimentos fundamentais, o que evitará problemas no momento da prestação de contas ao patrocinador e incentivador. Para isso, precisaremos ficar atentos ao que nos comprometemos a realizar no projeto, aprovado na parte de plano de divulgação. Lembrando ainda que os profissionais de imensa importância nesta etapa do projeto são o designer e o assessor de imprensa. Lei Rouanet, mecanismo, mecenato. No momento em que iniciarmos a produção do material de divulgação do projeto, teremos de recorrer ao plano de divulgação do projeto aprovado. O que precisaremos encontrar lá? O formato dessas peças, dimensão, tipo de papel, tipo de suporte, tipo de impressão, duração, etc., bem como a quantidade necessária de cada uma delas. O Ministério da Cultura indica que devemos abrir o conjunto de logomarcas aplicadas, com o selo da Lei de Incentivo à Cultura e o número do PRONAC. Em seguida, teremos de aplicar a logomarca referente à realização do projeto, que será a da produtora ou entidade que está realizando, e logo após, aplicaremos as logomarcas dos patrocinadores, dos apoiadores, fechando este bloco, as logomarcas do Ministério da Cultura e a do Governo Federal. Selo da Lei de Incentivo à Cultura. Ele abre o bloco de aplicação das logomarcas. Na extrema esquerda do material gráfico utilizado, deve conter também o número do PRONAC. Logomarcas do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Elas fecham o bloco de aplicação de logomarcas do material gráfico, deverão se localizar na extrema direita. Exemplo. Veja um exemplo. Agora é com você. No cartaz abaixo, escreva onde você colocaria as logomarcas. Saiba mais. Antes de discutirmos outros detalhes sobre como o Ministério da Cultura deverá ser exposto no material gráfico, precisamos compreender o que significa estar enquadrado no artigo 18 ou no artigo 26. Artigo 18. O contribuinte poderá deduzir 100% do valor investido com o patrocínio de projeto cultural aprovado pelo PRONAC. Artigo 26. O contribuinte poderá deduzir o percentual equivalente a 30% para pessoa jurídica, no caso de patrocínio 40%, no caso de doação, e 60% para pessoa física, no caso de patrocínio, 80%, no caso de doação. Doação é o investimento em um projeto cultural aprovado pelo PRONAC, porém, neste caso, o doador não poderá veicular sua logomarca no material de divulgação, porque ele é beneficiado por um percentual maior de dedução do seu imposto devido. Patrocínio é o investimento em um projeto cultural aprovado pelo PRONAC, que preserva o direito do patrocinador veicular sua logomarca no material de divulgação. Neste caso, o percentual a ser deduzido é menor do que no caso de doação. Peças gráficas. Regras importantes. Projetos. Artigo 18. O Ministério da Cultura convida ou apresenta, mesmo que em seguida, apareça o nome do patrocinador. Em muitos casos, são utilizadas as logomarcas das instituições, substituindo seus nomes. Projetos. Artigo 26. Não haverá obrigatoriedade do uso da chancela. Ministério da Cultura convida ou o Ministério da Cultura apresenta. Porém, o padrão de aplicação das logomarcas será sempre o mesmo. Dica: mais detalhes podem ser encontrados no próprio site do Ministério da Cultura.
Basta inserir no campo de pesquisa o termo manual, e o manual de marcas será o primeiro que o sistema apontará. Nesse documento, serão encontrados todos os detalhes e exemplos de aplicação das logomarcas. O material gráfico está pronto, as logomarcas aplicadas, todas as orientações cumpridas. O que fazer agora? Enviar ao Ministério da Cultura para aprovação. Mas, como fazer o envio? Por meio do SALIC. Ao fazer o login no SALIC e optarmos pelo projeto que queremos submeter à aprovação a aplicação das logomarcas, teremos acesso ao item Marcas. Nele, anexaremos todos os arquivos que queremos análise do MINC. Essa análise é simples e rápida. Se houver alguma aplicação irregular, o material será devolvido para correção. Se estiver tudo correto, receberemos o deferimento do MINC com a mesma rapidez. Atualmente, o Ministério da Cultura nos dá retorno com menos de 24 horas, após adicionarmos o material no SALIC. Nos spots de rádio e entrevistas para telejornais, recomenda-se que os créditos sejam citados ao longo da locução e ao término, quando for o caso de peça gravada. Além das situações acima, ainda temos projetos com apresentação de espetáculos artísticos em geral. Os créditos devem ser mencionados na locução de apresentação ou encerramento. No caso de projetos enquadrados no artigo 18, é importante utilizar a chancela convida ou apresenta logo na abertura da ação cultural. É fundamental submeter o material de divulgação do projeto para aprovação do MINC, pois isso deixará o proponente acobertado com relação ao cumprimento das exigências e estará seguro de que vai imprimir o material correto, evitando, assim, as sanções legais em função do descumprimento dessa contrapartida. Saiba mais! Além do material gráfico impresso, como vocês viram na elaboração do projeto, o plano de divulgação também poderá conter outros veículos que merecem, da mesma forma, todo o cuidado e atenção do proponente sobre a menção dos créditos ao incentivador. Fundo Nacional de Cultura, FNC, e editais que utilizam os recursos desse fundo. Para projetos patrocinados pelo Fundo Nacional de Cultura, manteremos o mesmo padrão estabelecido para projetos incentivados via mecenato. Porém, o selo que abrirá o grupo de logomarcas será o do Fundo Nacional de Cultura, que segue ao lado. Como exemplo de projetos patrocinados pelo Fundo Nacional de Cultura, estão os Prêmios Funarte, edital de intercâmbio, dentre outros. Fundos de incentivo estaduais e municipais de cultura. Não temos mudanças significativas. Via de regra, mantém-se o padrão da Lei de Incentivo à Cultura, e como muitas vezes contamos com o apoio de algumas instituições, precisamos estar atentos à forma que poderemos dispor essas logomarcas. Um detalhe que vale a pena mencionar é que normalmente eles não têm um selo que abrem o bloco de aplicação das logomarcas. Dica: procure o órgão incentivador e solicite o manual de aplicação de marcas. Normalmente, todas as instituições incentivadoras têm esse manual. De qualquer forma, após a aplicação é sempre fundamental que essas peças sejam submetidas à aprovação dessas instituições, pois isso deixará o proponente mais protegido de que utilizará o material com a aplicação correta e evitará qualquer punição por descumprimento desta cláusula de contrapartida de imagem. Além de evitar prejuízo, desperdício de recursos, caso tenha que reimprimir, retrabalho, perda de tempo, etc. Patrocínio privado. Normalmente, os próprios contratos de patrocínio já apresentam todas as contrapartidas de imagem negociadas, assim como suas formas de comprovação. Então, já sabemos que o primeiro local que devemos verificar as condições para aplicação das logomarcas, neste caso, será o contrato assinado entre as partes, patrocinador e patrocinado. Caso não haja maiores especificações, será necessário manter contato e solicitar informações específicas para a aplicação e, ainda assim, pedir aprovação ao patrocinador também, mesmo que não seja uma obrigatoriedade. Os contratos devem ser sempre cumpridos rigorosamente, pois são instrumentos legais, podem causar sérios problemas para a parte que não cumpri-los na íntegra. Normalmente, são previstas rigorosas penalidades para quem recebe o patrocínio e não honra com as cláusulas previstas nos contratos de patrocínio. Erros comuns: acreditar e atribuir valor de cláusula contratual a reuniões com o patrocinador ou funcionário que o represente. Um diálogo não é um documento legal, e no momento de atribuir uma penalidade por algum descumprimento, o patrocinador se deterá ao contrato, pode ter certeza. Realizando pagamentos.
Devemos ter em mente alguns procedimentos fundamentais para não termos problemas no momento de prestar contas ao patrocinador e incentivador. Nossa referência neste momento de realizar os pagamentos será a planilha orçamentária do projeto que foi aprovado. Essa é uma questão comum a todos os editais. Cada edital tem suas peculiaridades quanto ao seu funcionamento ao longo de sua execução, mas tem questões que são comuns a praticamente todos eles, sobretudo as que dizem respeito aos pagamentos, o que chamamos de execução financeira. Será neste item que nos deteremos agora. Vamos iniciar. Saber quem irá pagar e quem irá receber é o primeiro passo para que o processo aconteça de forma correta. Para quem vamos pagar? O prestador de serviço é pessoa física ou pessoa jurídica? Dica: nos pagamentos realizados para a pessoa física, devemos ter o cuidado de solicitar a documentação de identificação do prestador de serviço. Pessoa física: RG e CPF, PIS, PASEP ou NT. Comprovante de residência. Asterisco CM, Cadastro de Inscrição Municipal. Diante da apresentação dessa documentação, deverá ser confeccionado um recibo para pagamento de autônomo, bastante conhecido como RPA ou recibo comum, no qual deverão ser descritos o valor bruto do pagamento, os impostos que serão retidos com base nesse valor bruto e o valor final com esses descontos, que chamamos de valor líquido. Vamos ver como faz. Dentre esses documentos, o único que não é obrigatório é o Cadastro de Inscrição Municipal, CM. O prestador de serviço que for cadastrado, tiver essa inscrição e estiver com suas semestralidades em dia, está dispensado de sofrer a retenção do Imposto sobre Serviços, ISS. Sou pessoa física e vou contratar uma pessoa jurídica. Qual é o procedimento? Para emissão da nota fiscal e do recibo, a empresa prestadora de serviços vai precisar que sejam enviados para ela os dados do proponente, nome completo, NUDU CPF, endereço completo, e a descrição que ela deverá inserir nesses documentos. Sou pessoa física e vou contratar uma pessoa física. O que providenciar? Caso não tenha cadastro de inscrição municipal, CM, ou não esteja com a sua semestralidade em dia, esse percentual pode variar de uma cidade a outra. Por isso, é importante verificar o percentual utilizado em sua localidade. Asterisco: esse é o único imposto a ser previsto na planilha orçamentária do projeto, pois não se trata de retenção, portanto é assumido pelo projeto. Não haverá retenção de INSS, porém será necessário realizar o pagamento de 20% asterisco do tomador do serviço, conforme foi previsto na elaboração do projeto. Saiba mais. Ao realizar qualquer pagamento para pessoa física, é fundamental ter em mãos a tabela do imposto de renda vigente. Haverá incidência de imposto de renda a ser retido na fonte para valores iguais ou acima de R$ 1.787,77. Tabela vigente ano calendário de 2014. Tabela progressiva para o cálculo mensal do imposto sobre a renda da pessoa física, a partir do exercício de 2015, ano calendário de 2014. Vamos compreender como se faz o cálculo? Exemplo: o captador de recursos do seu projeto receberá R$ 2.000 brutos pelos seus serviços prestados. Ele receberá como pessoa física que não tem cadastro da inscrição municipal, CM. Lembre-se que você, o proponente, também é uma pessoa física. Como esse recibo seria feito? Recibo: recebido o senhor nome do proponente a quantia líquida supracitada de R$ 1.884,08, referente à prestação de serviços de captação de recursos para o projeto, nome do projeto PRONAC no 13xxx, ao qual dou plena e total quitação. Local, dia, mês e ano. Assinatura do prestador de serviço, igual ao documento de identificação fornecido ao proponente. Agora é com você. Agora que já sabemos como emitir os recibos para pagamentos de pessoa física, vamos exercitar. Abaixo vocês encontrarão algumas propostas de exercício, e devem aproveitá-las para treinar bastante. Bons estudos! Seu projeto terá como serviço cultural a apresentação espetáculos teatrais. Dentre as rubricas aprovadas na planilha, identificamos o pagamento dos serviços de assistente de produção. A unidade dessa rubrica é serviço, e o valor estipulado por serviço prestado é de R$ 1.300.
Você, o proponente, é uma pessoa física e o assistente de produção também é uma pessoa física, que apesar de autônomo, não tem inscrição no cadastro municipal, o SEISM. Vamos preparar o recibo desse prestador de serviços? Um projeto de publicação de um livro previu a impressão de 2.000 unidades desse produto. O proponente, uma pessoa física, contratou uma gráfica, pessoa jurídica, para realizar essa impressão. Qual o documento que a gráfica precisará fornecer para que eu possa, após o recebimento dos exemplares, realizar o seu pagamento? Você, proponente pessoa física, pagará um diretor musical que trabalhou na gravação de um CD. Esse diretor musical receberá como pessoa física também. Ele já apresentou o seu cadastro de inscrição municipal, CM, e comprovante de que a mensalidade está em dia. O valor aprovado na planilha para esse serviço foi de R$ 3.000. Como será feito o recibo? Você, proponente pessoa física, contratou um fotógrafo autônomo, pessoa física, para realizar o registro de uma exposição de artes plásticas e ao concluir o serviço, ele apresentou toda a sua documentação e o seu cadastro de inscrição municipal, CIM, porém sem comprovação de que a semestralidade está em dia. O valor aprovado na planilha para esse serviço foi de R$ 1.800. Vamos providenciar o recibo? Sou pessoa jurídica e vou contratar uma pessoa física. O que providenciar? Caso não tenha CM ou não esteja com a sua semestralidade em dia. Pessoa jurídica que contrata uma pessoa física tem como obrigação legal realizar a retenção dos 11% do INSS, da parte do prestador do serviço, sem prejuízo dos 20% do tomador do serviço, imposto assumido pelo projeto. Exemplo: o empreendimento do Sr. Sandoval Luiz realizará o pagamento de R$ 2.400 brutos pelos serviços de um profissional autônomo contratado como técnico de som para 10 shows. O prestador de serviços não tem cadastro de inscrição municipal, CM. Vamos fazer o recibo? Recibo. Observação: asterisco, o valor de referência para o cálculo do IR é o valor bruto, deduzido o INSS. Valor líquido, R$ 1.989,88. Recebi de Sandoval Luiz Empreendimentos Limitada a quantia líquida supracitada de R$ 1.989,88, referente à prestação de serviços de técnico de som para 10 shows do projeto. Nome do projeto: contrato no XXX, ao qual dou plena e total quitação. Local, dia, mês e ano. Assinatura do prestador de serviço, igual a do documento de identificação fornecido ao proponente. Sou pessoa jurídica e vou contratar outra pessoa jurídica. Com o que me preocupar? O prestador de serviços deverá emitir nota fiscal e recibo em papel timbrado com os dados do proponente, nome completo, CNPJ, endereço completo, e com a descrição contendo o serviço prestado, idêntico ao da rubrica aprovada, nome do projeto e número seja do projeto ou do contrato que originou o patrocínio do referido projeto. É importante verificar se a empresa contratada está apta legalmente a realizar esses serviços ao projeto, os quais devem corresponder à atividade de ocupação permitida. Isso pode ser verificado pelo CNPJ e/ou contrato social. Dica: o CNPJ pode ser consultado facilmente pela internet, no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br, fecha parênteses. Caso seja necessário consultar também o contrato social, este deverá ser solicitado ao representante legal da empresa. Erros comuns: realizar o pagamento ao prestador de serviço pessoa jurídica, aceitando apenas a nota fiscal ou recibo. Esse pagamento só será válido se os dois documentos forem apresentados, pois a nota fiscal, como o próprio nome já diz, tem valor fiscal, e o recibo é o documento que dá quitação a essa nota. Não verificar a data de validade da nota fiscal do prestador de serviços, caso esta seja emitida ainda manualmente. Não verificar o CNPJ no site da Receita Federal, pois só assim saberemos se a empresa realmente existe e se está ativa. Em projetos aprovados pelo Ministério da Cultura, só iniciamos a realização dos pagamentos após a captação mínima de 20% do valor total do projeto. Só quando esse percentual é atingido, o recurso do projeto é transferido pelo MINC para a conta movimento. Ao iniciar os pagamentos do projeto,
deve-se levar em conta que todos eles deverão ser preferencialmente realizados com cheques da conta criada para o projeto. Os cheques serão todos nominais ao prestador do serviço, seja pessoa física ou jurídica. Sendo pessoa física, deverá ser nominal ao nome completo do prestador do serviço, e no caso de pessoa jurídica, o cheque deverá ser nominal à razão social da empresa prestadora do serviço. No verso do cheque deverá ter o nome da rubrica, nome do projeto e número do projeto ou número do contrato de patrocínio, tal e qual constará no RPA ou recibo simples, pessoa física, ou na nota fiscal e recibo, pessoa jurídica. Esses pagamentos podem ser realizados no valor parcial ou total da rubrica, de acordo com o que foi previsto no cronograma de ação, nunca devendo exceder o valor total autorizado. Em projetos aprovados pelo MINC, são permitidos remanejamentos de valores de itens orçamentários, limitados a 20%, para mais ou para menos, do valor do item, desde que não altere o valor total da planilha de custos aprovada. Toda e qualquer alteração que não estiver inserida nesse parâmetro, precisará ser autorizada previamente pelo Ministério da Cultura. Esses remanejamentos de rubricas, limitados a 20% do valor do item, para mais ou para menos, não poderão recair sobre itens do orçamento que tenham sido retirados pelo MINC, assim como também não poderão implicar em aumento do valor aprovado para as etapas relativas aos custos administrativos, de divulgação e de captação de recursos. Pagamentos realizados. Conjunto de documentos comprobatórios. Pessoa física. Cópia do cheque, frente e verso. Recibo de pagamento de autônomo ou recibo simples. Documentação do prestador de serviços. Pessoa jurídica. Cópia do cheque, frente e verso. Nota fiscal. Recibo. Certidões negativas. Cópia do cheque, frente e verso. Como faremos com os tributos que precisamos recolher e os que retemos nos pagamentos do projeto? Para a Previdência Social, precisaremos recolher aqueles 20% que fica sob a nossa responsabilidade, e precisaremos recolher também os 11% que retemos das pessoas físicas. Então, precisaremos de uma guia da Previdência Social, GPS, que nos permita cumprir com o recolhimento desses valores. Se o proponente for uma pessoa física, o número identificador será a matrícula SEI, cadastro que equipara a pessoa física contratante a uma pessoa jurídica. Dica: alguns patrocinadores, a exemplo da Chesf, exigem que as empresas prestadoras de serviços para projetos incentivados, patrocinados estejam em dia com suas obrigações tributárias. Sendo assim, a apresentação das certidões negativas de débitos em todas as esferas são fundamentais. CND conjunta de tributos federais e dívida ativa da União, CND do INSS, CRF do FGTS, CND de débitos trabalhistas. Por que é necessária a matrícula SEI? A GPS não apresenta os valores dos prestadores de serviços individualmente. Sendo assim, precisaremos do número da matrícula SEI para poder realizar essas individualizações das informações por meio de uma declaração que se chama GIP. Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. A GIP detalhará todas as informações dos prestadores de serviço, valores pagos ao INSS e o mês e ano, competência do imposto. Os trabalhadores serão cadastrados por meio do seu número de PIS, PASEP ou NT, por isso que é fundamental solicitar uma cópia, pois no ato da declaração será fundamental ter esse número correto em mãos. A retenção que houver do Imposto sobre Serviços, ISS, o pagamento deverá ser feito por meio de um documento de arrecadação municipal, DAM. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Finanças da Prefeitura de sua localidade. Quanto ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte, deverá ser utilizado o documento de arrecadação da Receita Federal, DARF, o qual poderá ser emitido no próprio site da Receita Federal, por meio de um programa chamado Sicalc. Essas informações não dispensam a assistência de um contador ou contabilista, porém são informações fundamentais para que o proponente conheça suas obrigações tributárias e possa acompanhar cada etapa da execução do seu projeto.